Estamos de volta com o primeiro plano e a pergunta, doutor. O senhor já teve que optar entre quem vive e quem morre? Olha, infelizmente é duro, dói, é traumatizante, né? Fazer a opção pelo doente que é viável, mas infelizmente há uma necessidade imperiosa de que isso seja feito. Infelizmente, no comum das vezes é o dia a dia do hospital. Neste momento, se você chegar lá, você vai encontrar esta realidade, no mínimo 15 ou 20 pacientes precisando de UTI e as UTIs cheias. São várias UTIs, mas às vezes surge uma vaga, ou porque o doente recebeu alta para a enfermaria, ou porque o doente evoluiu com êxito letal. E aquela vaga tem que ser ocupada. Ora, você tem que trazer um doente para a UTI, existe uma lista, você tem que escolher. E aí a escolha tem que ser em torno daquele doente que seja viável. O que é um doente viável, doutor? O doente viável é um doente capaz de recuperação, capaz, possível de ser tratado e de voltar à sua vida normal. Dou um exemplo. Se você tem um paciente que foi vítima da violência urbana e que acabou de levar 4 tiros na cabeça e chegou ao centro cirúrgico do hospital, foi operado, saiu de lá com sinais que evidenciam que ele vai evoluir para a morte encefálica. Ele tem apenas 22 anos, mas é um paciente que está entrando num quadro de morte encefálica, portanto não é mais um paciente de UTI. Eu tenho um paciente de 70 anos, rígido, homem do campo, que sustenta a sua família, um homem que acabou de infartar e chegou às minhas mãos. Se eu tiver que escolher qual aquele que eu vou levar para a UTI, eu vou levar o doente que é viável, o paciente infartado, que é rígido, mesmo tendo uma idade mais avançada. Isso para acabar com o que há na cabeça das pessoas de que, não, é porque é idoso, ele não escolheu. Não, escolhe-se o idoso. A escolha, ela é feita com base no que a gente chama de viabilidade. O doente é viável, é capaz de recuperação, é passível de cura, de tratamento, então levamos ele para ocupar uma UTI. Quando você tem 2, 3, 4, 5 doentes viáveis, infelizmente é o seu papel escolher alguém. A gente faz uma avaliação muitas vezes de como fica a cabeça da família e daquele paciente. E a cabeça do médico na hora de uma escolha como essa, doutor? No princípio, é muito desconfortável. Aliás, é sempre muito desconfortável. Mas todo médico que trabalha em unidade de terapia intensiva, que vive esta especialidade no dia a dia, tem uma relação muito intrínseca com a morte, né? Porque nós convivemos com ela no dia a dia. Então, o que nos conforma, o que nos conforta, o que nos consola de alguma forma, é saber que estamos cumprindo o nosso dever. Se há uma vaga, o meu dever é ocupar a vaga, é levar para lá alguém. E naquele momento em que eu tomo aquela atitude, eu estou cumprindo com o meu dever. Eu passo o meu plantão, vou para casa, recosto a cabeça no travesseiro tranquilo. Porque eu tenho plena ciência de que os demais são o produto de uma péssima gestão mal conduzida, de uma gestão da saúde mal conduzida, seja do comando do executivo, seja de auxiliares de escalões superiores. Porque, infelizmente, quando me perguntam, mas doutor, está faltando leito de UTI? Não, não é exatamente faltando leito de UTI. O que eu respondo é que nós temos muito paciente. Daniel, se a medicina preventiva fosse exercida com seriedade, fosse exercida com empenho e com responsabilidade pelos municípios, não haveria uma sobrecarga de doentes graves precisando de UTI. Dou um exemplo. Hoje nós temos um grande número de pacientes de hospital que, infelizmente, lá chegam por falta de uma assistência preventiva. É o doente diabético que poderia estar sendo acompanhado, tratado adequadamente e que, infelizmente, não encontra o profissional na unidade de saúde ou no hospital que ele procura, que atende pacientes de forma eletiva. Então ele vai piorando, um belo dia, vou usar um termo bem popular, leva uma topada na rua, cria um ferimento no pé que
cria uma infecção, vai ao hospital, descompensa o diabetes, a doença dele, o pé gangrena, tem que amputar a perna, e a descompensação da doença em função da infecção acaba fazendo com que ele precise de UTI, entendeu? É o paciente hipertenso que pode ser acompanhado perfeitamente no posto de saúde, numa unidade mista ou numa UPA, em qualquer lugar, mas que não precisa de hospital. Agora, uma vez não acompanhado, uma vez não tomando medicamento, uma vez não sendo visto pelo profissional que ele não encontra, pela unidade que ele nunca consegue chegar, então ele deixa de ser tratado adequadamente, a pressão sobe, um belo dia, ou ele evolui com acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, popularmente conhecido como derrame ou trombose, e aí passa a precisar de uma UTI. Por quê? Porque falhou a medicina preventiva. Um belo dia ele infarta. Por quê? Porque a hipertensão é uma das causas de infarto agudo do miocárdio. Acaba infartando e precisando de UTI, porque não conseguiu assistência onde deveria ter sido atendido. Então, medicina hoje é isso. A assistência, ela tem que existir nos 3 níveis, no municipal, no estadual e em nível também de união, né? O Rio Grande do Norte hoje tem um privilégio. Ele é administrado no executivo por uma governadora que é médica e o secretário é um médico. Hoje, como é que os profissionais veem essa situação, já que tinha tudo para ser diferente? É confuso. Assim, na minha cabeça eu não consigo equacionar bem quando você me diz que o Estado é governado por uma médica e não bastasse isso, dizem que é uma médica pediatra, né? Há poucos instantes eu falei para você que a pediatria do Santa Catarina, segundo o Hospital do Estado, foi fechado, né? O que está acontecendo? Honestamente, eu não sei. Eu só posso lhe dizer uma coisa: não existe vontade política, sabe, de trabalhar com a saúde conforme ela deveria ser tratada. A saúde vem sendo relegada a um plano posterior. Nós temos hoje o meu amigo secretário de Estado da Saúde Pública, que é um homem extremamente preparado, mas que deve estar dependendo de outras forças para poder exercer o seu ofício. Ele próprio, muito recentemente, numa palestra que proferiu, numa explanação que fez sobre saúde no auditório da OAB, disse que sua Paixa estava endividada em 100 milhões, e só com o município de Natal, 40 milhões, o que provocou um rebu nas cooperativas médicas, né? O que o levou a endividar a pasta? Né? Necessidade imperiosa pelos gastos enormes que a saúde requer, na realidade. Então, a situação é gritante, é precária. A saída, a solução, o senhor enxerga isso como um profissional da área de saúde? Enxergo, sim. Estamos às vésperas, né, de um pleito. É a mudança que vai acontecer e, mais uma vez, vamos apostar em outros profissionais. Ou seja, para resumo dessa história, a medicina, que é uma ciência hoje, depende da fé, da esperança de uma mudança. Doutor Sebastião, eu quero agradecer por sua presença aqui ao Primeiro Plano. Muito obrigado e espero que o senhor aqui leve a todos os profissionais da área de saúde que trabalham no serviço público o nosso mais sincero respeito e admiração pelo heroísmo com que eles têm agido nos hospitais desse Rio Grande do Norte e no Brasil afora, que a gente sabe que isso não é apenas uma questão local. Muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado a você, especialmente por esta reverência feita no final. Acho que é muito bem merecida e eu só tenho a lhe agradecer pela oportunidade de poder falar alguma coisa do que eu conheço do dia a dia, até porque tenho autoridade e conhecimento para falar sobre isso. Sempre que quiser me convidar, eu vou estar aqui com o maior prazer do mundo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O Primeiro Plano vai ficando por aqui, fazendo um convite já para você. No próximo sábado, 18h40, a gente está num horário novo devido ao horário eleitoral gratuito. 18h40, todos os sábados tem Primeiro Plano, sempre com uma entrevista para você, nosso telespectador. Até lá.